Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande, o programa de maior audiência aqui do Grupo Diário. E hoje nós vamos contar uma história sensacional. Por um acaso, encontrei um amigo e o seu filho, nossos clientes há anos, e começamos a falar e fomos acabar a conversa lá no Pará. Mas é uma história que começa aqui por Santa Maria e então assim vocês vão gostar muito da nossa conversa de hoje. Está aqui o Gilmar José Pereira Teixeira. Parece um italiano da gema, porque a família do lado da mãe dele é Bordignon, Pavanato, Casarotto e Giacomini. Não nega as origens, né? Então, bem-vindo, Gilmar. Nos encontramos por acaso ali na Superalto e estava chovendo e eu disse, chuva e tal. Eu disse, não, mas lá no Pará. Bom, então vamos falar sobre o Pará. Mas aí, durante o Cappuccino, veio a história que eu achei muito importante retomar e assim, eu acho que é um ponto de inflexão até na nossa indústria do agro aqui, que o Gilmar, pessoal, ele tinha até pouco tempo atrás o único laticínio de caprinos do Rio Grande do Sul. Então, me deu uma aula sobre essa indústria, essa agroindústria, e nós vamos então agora ouvir essa história. E por que nós acabamos perdendo uma indústria importante, a única que tinha no Rio Grande do Sul. E o Gilmar resolveu, então, trocar a Santa Maria e hoje ele é um grande produtor lá no Pará. Então é outro desafio fantástico. Não sei se nós vamos poder ter tempo, né, Gilmar, mas vamos tentar. Vamos. Gilmar, seja bem-vindo, o Passo Fundense. E como é que veio parar aqui? Vamos o pessoal te conhecer, porque tu foi para o Pará lá e sumiu-se. Sumiu. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Carlinhos. É uma satisfação estar aqui no teu programa. Programa que sempre que eu estou aqui no Sul eu assisto, porque sempre traz matérias muito boas. Espero poder contribuir um pouco para o sucesso desse teu programa. Certamente. Olha, a história é longa. Tu sabe que a gente vai galgando os anos e a gente vai fazendo coisas na vida. Eu, para me conhecerem melhor, né, eu sou passofundense, sou economista formado pela UPF, mas tecnicamente sim, nunca trabalhei exatamente dentro da área. A gente sempre buscando novos rumos, novos caminhos e com isso surgiu nessas duas partes aí a questão do laticínio e hoje paraense não de coração, mas de profissão, vamos dizer assim. De profissão, sim. De profissão. Tivemos uma bela passagem em Santa Maria, né? O que deixa muita saudade, como você falou do laticínio, deixa muita saudade porque eu sou um eterno apaixonado por caprinos. Uhum. Eu tenho paixão por caprinos. Nós temos gado lá no Pará, né? Temos gado matriz de reprodução. A gente agora, depois que tiver a procriação, vamos começar um confinamento. Mas a minha paixão mesmo são caprinos. Posso te dizer assim, que não é uma tarefa muito fácil. De onde é que saiu essa paixão e como é que tu veio parar aqui e investir nessa área? Rapaz, a gente assim, eu sempre tive uma queda muito grande pela agricultura, pelo setor primário. Coisas assim, o que a gente percebe que nos últimos
nas últimas 3 décadas, por aí houve um êxodo muito grande da agricultura para a zona urbana, das pessoas. Mas eu não, eu fiz um caminho inverso. A gente saiu da cidade, a gente tinha uma rede de lojas, que nem vamos comentar, é para outra vez. E então partimos para a agricultura. Quando chegamos à agricultura, vamos trabalhar com o quê? Né? Porque geralmente a agricultura ela é um copismo, vamos dizer assim. Um agricultor bota uma coisa, o outro bota, então fica sempre a mesma coisa. E a diversificação, eu acredito ser muito importante. Muito. E então, a gente iniciou inicialmente com caprinos de corte. Mas, inicialmente, assim, ó, posso dizer, Carlos, que a questão de caprinos, a criação de caprinos, ela é bastante complicada. Ela enfrenta muitos paradigmas, muitos preconceitos, que a gente não tem, assim, o tamanho ideal para tentar combater no marketing todo esse preconceito que existe dentro da criação de caprinos. Se você pegar assim e colocar o caprinos dentro de uma linha econômica, tu vai ver assim que ele está marginalizado. Ele é um animal que é criado em vilas, criado em locais assim, e geralmente as pessoas dizem o que do caprino? Que é o diabo, que come tudo, que estraga tudo, que sobe em tudo. E não é essa a realidade do caprino. O caprino, na verdade, ele é um animal extremamente dócil, ele é inteligente, ele é um animal assim que você pode manobrar, trabalhar com ele com toda a calma possível. Ele aprende rápido, ele é muito inteligente. Só que a grande diferença do caprino é esse nosso caprino criado solto, incomodando, que deu essa fama ao caprino, ao contrário nosso, que nós tínhamos animais puro sangue, PO, cabras de 8 a 10 litros de leite por dia. 8 a 10 litros por dia? 8 a 10 litros por dia. Tirado pela manhã à tarde, não numa tirada só. Que coisa. A gente trabalhava esses animais, inclusive esses animais, eu comprei já de um produtor que ele ia iniciar uma criação em Taquara, que ele trouxe embriões da França. Então são animais sim, de alta produção, todos esses animais. Nós iniciamos o trabalho com o caprino de corte, mas trabalhar com carne, a gente fechou o contrato com frigoríficos para abate, mas a gente não tinha quantidade suficiente para suprir mercados. Então a gente acabou eliminando o caprino de corte e trouxemos o caprino de leite. E aí botamos o laticínio. Enfrentamos vários problemas, mas tivemos diversas alegrias. Porque nós tínhamos assim uma gama de produtos, de subprodutos do leite de cabra, que nós temos assim histórias maravilhosas, histórias que o pessoal assim até hoje nos ligam pedindo se tem produto ainda. É interessante, né, Gilmar, as propriedades do leite de cabra. Olha, eu assim, ó, me deu uma aula sobre isso. Assim, ó, eu não vou te trazer dados técnicos, porque por 2 motivos. Porque muitas vezes assim, eu vi uma pesquisa. Tu vê uma pesquisa é uma coisa, mas quem é que fez a pesquisa? Então, tu tem que trazer quem fez a pesquisa, onde foi feita e de que forma foi feita, tá? Porém, a gente pode dizer que desde a época de Cristo você consumia leite de cabra. Agora, há poucos dias atrás, encontraram uma tumba lá no Egito que dentro da tumba tinha queijo e o queijo era de cabra. Então, isso já é milenar o consumo de leite de cabra. Em meados de 1900, a nossa medicina era muito atrasada. Então, nós tínhamos, assim, problemas de saúde. O que os médicos faziam? Compra uma cabra, consegue leite de cabra. Esse era o medicamento que se tomava nos meados de 1900. Era leite de cabra. Com o passar do tempo,
o leite de cabra ele foi caindo em desuso. Eu não saberia te dizer o porquê que isso aconteceu. Sei lá, mudança dos tempos ou algo assim. Mas o único sentimento que eu tenho é que o leite de cabra ele seria super interessante o consumo elevado de toda a população. Porque o leite de cabra, a molécula do leite de cabra, ela é similar à molécula do leite humano. Então, quando você tem uma criança que está amamentando, e sei lá, por um motivo ou outro, que precisa complementar o leite materno, ou que a mãe não tem condições de dar mamar, ou que ela não teve condições, depois do parto, de amamentar essa criança, se você colocar leite de cabra, além de ser um alimento natural, a criança não vai ter problema de intolerância àquele leite, e nem rejeição do leite. A gente sempre fala assim, ó, num termo grotesco, no caso, se me permite, hoje se divulga muito produto bovino, leite de vaca, queijo. Né? Sabemos, pessoas que nem tu, Carlos, que viaja muito para a Europa, sabe que na Europa o leite de os produtos de cabra são bem mais valorizados que o de vaca. Muito, muito, muito. Né? Talvez seja um país do primeiro mundo, talvez seja por isso, né? O leite de vaca, eu sempre quando ia vender o produto, eu já explicava para o pessoal de uma forma assim mais simples possível. Para quem possa entender assim, digamos assim, que a minha mão seja uma molécula do leite de gado. Minha mão aqui. E a molécula do leite de cabra é a minha unha, ou a ponta do meu dedo. Dizer assim que o leite de gado faz mal, não é que ele faz mal. O nosso organismo ele não está preparado para digerir esse produto em curto espaço de tempo. Então o leite de vaca ele demora 2 horas e meia para ser absorvido, porque a molécula é muito grande. Nós não temos essa capacidade de absorção em curto espaço de tempo. Curto espaço que eu digo seria meia hora no máximo, aonde ele vai atingir a temperatura para fermentar. E essa fermentação do leite de vaca é que gera os estados de intolerância. A caseína presente no leite de vaca, ele gera uma irritação nos mucos do estômago, leva à alergia que forma a intolerância. Nós sabemos que existe mais de 2.000 tipos de intolerância à lactose. Até pouco tempo atrás, tinha pessoas com doenças que os médicos não encontravam qual era a doença e no final foram descobrir que era pelo motivo de consumo do leite de vaca. O leite de cabra, ele é absorvido de 15 a 20 minutos no nosso organismo. Incrível. Então ele não chega a fermentar no nosso organismo, ele já foi absorvido, exatamente como o leite humano. Então essa é a grande diferença. Aí muitas vezes o pessoal diz assim, o leite de cabra é mais forte que o leite de gado. Não. As proporções são iguais, as vitaminas, tudo é igual. Porém, a forma de absorção do nosso organismo é que faz toda a diferença. O leite de cabra, o nosso organismo aproveita 100% das proteínas, de tudo. O leite de vaca, se o teu organismo for muito bom, não vai passar de 60% de absorção. E correndo o risco de ter uma doença. Muitas vezes as pessoas comentam, eu não sou intolerante a leite de vaca. Se você tomar leite de vaca e começar a te dar gases, você é intolerante. E essa intolerância, com o passar do tempo da tua idade, ela vai se agravando. Então, eu assim, como te disse, eu sou apaixonado por cabra. A minha neta se criou com leite de cabra. Eu tenho histórias de crianças que estavam até desenganadas dos médicos e que passaram a tomar leite de cabra e restabeleceram a saúde. Né? Casos até contei pessoalmente. Sim. E é um animal assim maravilhoso. Uma das coisas assim, que denegriam muito a cabra, existem religiões que ocupam a cabra. Mas o pessoal confunde exatamente isso. Porque a cabra é de religião.
Eu não vou comer cabra por causa disso. Não vou tomar derivados de cabra ou carne de cabra por causa disso. Mas então eles não comeriam galinha também? Porque a galinha também participa involuntariamente, faz parte, involuntariamente desse sistema. Né? Então não comeria galinha também? Então nós não podemos assim, denegrir a cabra porque participa de religiões, mas a galinha também. E a galinha é um dos alimentos mais consumidos no Brasil, no mundo, né? É interessante, tu fez uma comparação, né, do leite de vaca, o HT, e o pasteurizado, né? Isso. Pode ser que todo mundo saiba, mas é interessante ver essa distinção. Como é que é tratado o leite para virar um HT e o pasteurizado? Bom, essa questão, Carlos, sobre o leite pasteurizado e leite UHT, se você deve recordar, algumas décadas atrás, você vendia o leite no saquinho, leite pasteurizado. Não, eu sou do tempo ainda que vendia em garrafinha, leite Gelsa. Eu não era nem nascido, eu já tomava. Era uma garrafinha assim, leite pasteurizado Gelsa. Era uma garrafinha e tu depois trocava, ela era reembolsada. Exatamente. Você viu como eu sou velho. Exatamente. Só que esse leite pasteurizado que se vendia, ele tinha uma validade de 24 horas. Né? No outro dia ele já tinha que ser devolvido, descartado ou usado em outras partes. Os supermercados, com o passar desse tempo, eles começaram a reclamar muitas vezes. Então tentou-se criar algo diferente no leite, para que ele tivesse uma durabilidade maior, como todos os produtos que são industrializados. O leite também foi industrializado. Só que depois de diversas formas de pasteurizar, de melhorar a validade desse leite, chegou ao sistema UHT. As pessoas assim compram o leite UHT, né, veja bem, eu não sou técnico, eu estou explicando assim que o pessoal entenda bem, Carlos. Eu estou explicando porque eu estudei todas essas partes, eu sou muito de ler tudo isso, então eu não estou passando aqui dados técnicos para ninguém, tá? Que fique bem claro isso. Mas o leite UHT ele funciona da seguinte forma: o leite ele é esquentado, fervido a mais de 200 graus. Mais 200 graus. Quando ele chegou a 200 graus, ele é baixado a menos 5 graus de temperatura. Tá? Quando tu eleva ele a 200 graus, 92% das bactérias boas e ruins são eliminadas. Veja bem, presta bem atenção, boas e ruins. Quando ele ficou 8%, quando ele baixa a menos 5 graus, aquelas bactérias resistentes ao calor, elas acabam morrendo por causa do frio. Então, há uma eliminação de 100% das bactérias, boas e ruins. Só que o que acontece? Nós precisamos das bactérias boas do leite. Há necessidade dessas bactérias boas. Inclusive, o cálcio que existe no leite, com esse tipo de tratamento, ele é eliminado. O cálcio? O cálcio também. O cálcio também. O pessoal toma leite, assim, fala o cálcio que tem no leite. Na verdade, o que acontece? O cálcio em si, o cálcio natural do leite, ele é eliminado. Mas depois é acrescentado. Acrescenta. Sim. Acrescenta quimicamente. É um outro fator. Só que nós necessitamos dessas bactérias boas. O nosso organismo precisa disso. Para melhorar nossa flora intestinal, todo o nosso sistema de organismo. E o leite pasteurizado, ele é esquentado, no caso, a 65 graus, mantido por meia hora, e com isso se elimina todas as bactérias ruins e se mantém todas as bactérias boas. Então, quando você tomar um leite pasteurizado, tu vai estar satisfazendo a tua necessidade muito melhor do que um leite UHT, mesmo sendo pasteurizado. Pessoal, olha, eu falei que o Gilmar ia trazer muitas coisas interessantes, novidades para a gente sobre justamente o segmento caprino, que realmente é praticamente
desconhecido, não tá no nosso dia a dia o caprino. Então nós estamos aqui com o Gilmar José Teixeira, que é um apaixonado por caprinos e que está nos contando então essa história muito interessante. E agora, no segundo segmento, nós vamos saber como ele montou essa indústria, o que ele passou para fazer acontecer e por que ele chegou ao momento que ele encerrou o único laticínio de caprinos do Rio Grande do Sul, que era aqui em Santa Maria. Nós já voltamos com esse Pense Grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o Pense Grande, com um conterrâneo nosso que trocou a nossa região, trocou Santa Maria pelo Pará. Mas se der, nós vamos chegar no Pará. Agora nós vamos conversar com o Gilmar sobre esse sonho dele de montar uma indústria aqui em Santa Maria, tá? E o que aconteceu. Vamos lá, Gilmar. Bom, Carlos, como eu te disse anteriormente, a gente pensava muito na diversificação. Não ficar na mesmice de fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Uhum. Então, resolvemos botar o laticínio de cabra. Como eu disse, tivemos muitas alegrias, porque depois que a gente montou o laticínio, inclusive deve ter foto aí da Expo Inter, que a gente participou da Expo Inter também, onde o presidente da Expo Inter me chamou e me disse assim para mim: Gilmar, a partir de hoje, você está homologado em todas as feiras do estado. Para tu participar, é só colocar teu nome. Tu não vai entrar na concorrência de ver quem participa ou não. Tu já está homologado. É só tu preparar teu produto, se inscrever e tu já está dentro da feira, trabalhando. Então, para nós foi uma alegria muito grande, porque aquela expectativa de tu participar de uma feira, tu te inscrever, vou produzir, não vou produzir, porque quando tu vai para uma feira, tu tem que produzir a mais. Uhum. Se eu produzir, vai me sobrar produto, vou ter problema. Então, para nós foi uma alegria grande, assim, uma satisfação ver que realmente assim a aceitação do produto era boa. E que também tu é um cara obcecado pela qualidade. Com certeza, com certeza. Esse foi um dos motivos que o laticínio foi fechado. Porque a gente procurou, assim, antes de fechar o laticínio, procurou uma pessoa que atendesse a essa exigência de qualidade de produto. Porque o nosso produto ele passou várias vezes, ou posso dizer inúmeras vezes, por avaliação. Uhum. E nós nunca tivemos problema de qualidade do produto. Porque nós tínhamos queijos assim, para as pessoas terem uma ideia, nós tínhamos 2 queijos. O queijo Boursin, que ele é um queijo típico francês, é muito vendido na França. Hoje estaria em torno de uns 300, 350 reais o quilo. O queijo azul, que também é um queijo caríssimo. Então, se você vai botar um queijo de 400,
300, 400, 500 reais o quilo e não oferecer uma qualidade perfeita, você não tem como pedir um valor de um queijo desse. E posso dizer para vocês que a gente tinha clientes assim, assíduos desse queijo. Quando faltava, o pessoal ficava muito chateado. Quem conhece o Recanto Maestro, nós éramos fornecedores do Recanto Maestro, inclusive o pessoal ficou muito chateado conosco lá quando a gente parou, mas a fila anda, então a gente tem que ir indo. Não conseguir uma pessoa que trabalhasse a altura da qualidade desse produto, porque cabe dizer também, Carlos, que o produto caprino, ele é um produto de um preço mais elevado. Sim. Tanto na linha de iogurte, para você ter uma ideia, quando o iogurte de cabra, de vaca, quero dizer, estava sendo vendido um PET de 2 litros a 12 reais, nós estávamos vendendo 1 litro de iogurte de cabra a 22, 23 reais. E o iogurte de cabra com produtos, com mirtilo, produtos assim naturais, né? Naturais, era 30 reais o litro. E tinha cliente para isso. O pessoal realmente tinha uma aceitação muito boa pelo produto. A questão de parar, de parar o laticínio, no caso, não do parar lá. Sim, né? Foi mais técnica do que exatamente por outro problema. A gente não conseguiu colaboradores que ficassem à altura. Inclusive, eu conversei muitas vezes, solicitei para o professor do Politécnico da Universidade, o Gustavo Pinto, ele também tentou garimpar pessoas para... Um outro apaixonado, né? Um outro apaixonado. Ele foi uma das pessoas também que ficou muito triste quando a gente parou, ele não aceitou, até porque ele tinha um menino, o Felipe, que se criou com produto de cabra também. Ele até teve uma história que ele foi para Fortaleza numas férias e chegou lá e não tinha leite de cabra e o menino começou a passar mal, ele teve que pegar o avião e voltar. Tu vê, rapaz. Eu não sabia dessa história. É verdade, o filho do Gustavo. Então ele foi uma das pessoas assim que ficou muito triste, né, na época, mas essa foi a questão. Você chegou a ter um rebanho de quantos animais? Lactando, como eu te disse assim, nós tínhamos animais de alta produção. Então, era uma média assim, de 8 a 10 litros por animal. Então, a gente chegou a ter 30 animais lactando, sabe? Que era um volume muito grande por dia. Porque tu tem que fazer a conta que são todos os dias, né? E então, isso dá um volume muito grande de produto. Ao contrário do leite de vaca, que tu precisa produzir 2.000, 3.000 litros por dia, né? O leite de cabra é um produto mais tranquilo de trabalhar, tu vai trabalhar com menor quantidade, tu vai produzir produtos de alta qualidade. Então, tu tem uma certa leveza para trabalhar com esse produto, né? Inclusive, hoje, nós não terminamos com o laticínio, ele está montado, está prontinho lá para trabalhar, né? A gente não desmobilizou ele, né? Inclusive, o nosso laticínio está homologado pela Prefeitura de Santa Maria e é só botar as cabras e trabalhar, o resto está tudo pronto. Então vamos conversar com essa Câmara aqui para nós achar um parceiro que assuma a tua indústria. Pois é, se tiver interessados que queira realmente trabalhar com seriedade, né, com empenho, porque a cabra ela é um animal, os produtos de cabra são uns produtos assim que não é fácil de vender, mas se você tem o teu público que já adquire os produtos, é muito fácil de trabalhar. É muito bom trabalhar, é rentável também, é rentável. E aí, vamos dizer assim, as características dos produtos, tudo é você que vai fazer no dia a dia. É assim que funciona. Qual é o investimento que tu fez lá na indústria? Olha, nós investimos, na época, média de uns 400 mil reais, mais ou menos, porque os animais não são baratos. Pois é. Os animais não são baratos. Então não adianta você assim, Carlos, tu ter 100 animais ruins. Porque eles vão produzir a mesma coisa de 30 animais bons, excelentes. Então você trabalha com menos animais, tu tem menos trabalho e maior rendimento.
Tu me disse que até alimentação tu tinha que buscar fora. Rapaz, eu assim, ó, para a gente garantir tanto qualidade no produto, a palatabilidade do produto, você já tem que trabalhar desde a alimentação. Tu sabe que se tu pegar uma vaca, vamos dizer assim, e largar ela no azevém, e você for sentir o gosto do leite natural, tu vai sentir gosto de azevém. Sim. Tu sente o gosto. Então, os nossos animais, a ração era eu que fazia, misturava. Eu trazia sal mineral especial de São Paulo, mineral orgânico, para ver uma melhor absorção, porque o animal, a cabra leiteira, ela é um animal que ela dispensa muito cálcio. Então você tem que ter um cuidado muito especial com ela, para ela não cair de produção. Então sempre tem que estar dando alimentos de qualidade, de tanto que o volumoso, nós pegávamos o nosso caminhão, ia a São Luís Gonzaga, carregava de alfafa, e trazia para os animais. Eles comiam exclusivamente alfafa. Então, com isso, a qualidade do produto era extremamente deliciosa. E qual foi tu te apoiou na universidade com o pessoal da zootecnia, o pessoal do Politécnico, para ter toda essa qualidade? Tu tinha a universidade aqui do lado. Sim, não. Quando iniciamos os trabalhos, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, a Lidiane, não sei se hoje ela está ainda, ela foi uma das pessoas assim chave para o processo de abertura do laticínio. Ela nos ajudou muito. A gente contatou com o pessoal do Politécnico, o professor Gustavo, da época tinha o Dotto também. Eles nos deram um apoio muito grande. E no momento que nós abrimos, legalizamos o laticínio, trabalhamos com tudo direitinho, viemos para dentro da universidade, a gente tinha praticamente o corpo docente da universidade, eram todos nossos clientes, né? Todos pessoas que consumiam os produtos. Todo esse pessoal, né, já morou lá fora, conhece a qualidade do produto de cabra. Exatamente. Eu te diria assim, poderia ser um pouco mais arrojado, Carlos, e te dizer assim o seguinte, ó, o consumo de leite de cabra, ele é mais uma questão cultural. Porque muitas vezes assim, ó, você tem que saber o alimento que você está consumindo, a qualidade do alimento que você está consumindo. Muitas vezes você tem duas formas de se alimentar. Uma é encher a barriga e a outra forma é você saber se alimentar com qualidade. Sim, sim. Né? Então, quando você pega um pessoal que conhece a alimentação, o leite de cabra ele vai entrar normalmente na mesa dele. Sabe o que tu está me provocando aí? Eu acho que nós podíamos conversar com o pessoal da zootecnia e levar a tua indústria para dentro da universidade. Eu acho que seria um desafio extraordinário. Na verdade, a universidade, não só a de Santa Maria, como várias universidades, eu tive trabalhando muito em várias universidades com os alunos, porque o conhecimento de caprinos dentro da universidade não existe. Uhum. Né? Então, eu era o... Aqui na UFSM não tem nada. Não, eles tinham uma época, mas acabaram tirando fora. E eu era a pessoa que mais conhecia de cabra. Né? Bom, era a única, né, Carlos? Uhum. Às vezes E a questão do leite de ovelha e cabra tem alguma relação? Olha, é interessante a pergunta, sabe? É muito interessante a pergunta. Tu sabe que a ovelha de leite, tu faz o queijo pecorino, que é maravilhoso. Se você for tratar a questão de molécula, que nem eu expliquei antes, eles são idênticos. O único problema do leite da ovelha é a gordura e o colesterol. Porque a cabra, os produtos de cabra têm 2% de gordura. E o de ovelha tem 17,14%. E a ovelha é aquele animal assim que ela produz o colesterol, o LDL, o ruim. Sim. Esse é o maior problema. Agora, quanto a sabor do queijo de ovelha, é maravilhoso. Tinha um rapaz, inclusive, que tinha aqui
na subida da serra, que ele fazia queijo de ovelha. Não sei se ele está produzindo ainda ou não, mas ele tinha um queijo maravilhoso também, muito bom. E não tem um tratamento químico para resolver a questão do LDL, LHL? Eu acho que o LDL. LDL. Olha, eu não vou te responder porque daí já é uma questão técnica e aí foge ao meu conhecimento, né? Talvez até tenha, né? O creme de leite tem 17% de gordura? Sim, exato. O creme de leite tem, eu acho, quase 50% de gordura. Porque basicamente é a nata do leite. Sim, né? É a nata sim. do leite. Mas eu não saberia te responder, essa aí eu vou Até passar. vou dar uma dica para o pessoal, né? Que tem essa questão, esse marketing em cima da gordura. Aí eu estava vendo, né, um creme de leite da Nestlé, né? Leve, o original, e o levíssimo. Aí o cara compra, o preço é o mesmo. Então tu está pagando a gordura, a nata que está saindo dessa tua caixinha do levíssimo, tá? E dando dinheiro para a indústria, sabe? Então o meu irmão que me alertou, assim, que a gordura, tiram a gordura, o leite desnatado também, ou não, né? Leite desnatado. Eu tomo leite integral, apesar de tomar pouco leite, mas é integral. Bom, tá feito o desafio, acho que nós vamos conversar com o pessoal, o pessoal lá da zootecnia, porque eles têm ovelhas lá na zootecnia. Sim. Então, daqui a pouco daria para conviver em um outro nicho de aprendizado, porque tem que começar na universidade isso. Exatamente. Tem que começar na universidade, sabe? Ali é o berço para incentivar os jovens, né? Vir alguém de fora, né? e orientar, fazer como a gente está fazendo mentorias, né? A gente está fazendo mentorias lá na zootecnia, mas de negócios, umas oportunidades, né? Com animais. Pessoal, tivemos aí já agora uma aula muito interessante sobre caprinos e os seus produtos derivados. Nós vamos para o terceiro bloco agora, dar um pulo de Santa Maria para o Pará. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com o Gilmar José Teixeira, que vocês estão conhecendo hoje, né? Deixou de produzir, tem uma indústria do agro em Santa Maria, para trocar pelas terras do Pará. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta, então, para o terceiro bloco desse programa Pense Grande, com o Gilmar José Teixeira, que nos contou toda essa história, né, da sua paixão pelo caprino, cultura do caprino, e por que não deu certo, ele perdeu o estímulo de produzir aqui em Santa Maria e foi lá para o norte do país, para o Pará. Nós estamos aqui, então, com o carinho de sempre do Sebrae,
Gilmar, o Sebrae é fantástico, um trabalho assim maravilhoso. Mandar um abraço para o Cancian, o Juliano Cancian, que é meu parceiraço também, sempre junto com a gente. A Cotricel, do Zé Paulo, o presidente Zé Paulo, aqui nossa bela cooperativa aqui do centro. A Farmácia São João, né, o Pedro, até mandei um abraço para ele esses dias, assim, que está também com 1.300 farmácias para cuidar. Tá. E também eu queria deixar um abraço para meus amigos que estão construindo o 14 Bis, o Luciano, um entusiasta e que está grudado sempre aqui nos programas do Diário. Bom, meu amigo, vamos pegar um avião, botar as máquinas em cima do caminhão e ir para o Pará. O que te deu na veneta de sair daqui e ir para o Pará? Eu não tenho medo de avião, mas o desconforto é muito grande. Não é minha área de... Tá muito boa essa. Não é minha área de conforto. Já dizia o meu grande amigo do passado, o seu Ângelo Leone, dizia assim, para mim morrer no avião só se me cair na cabeça. Ele nunca viajou no avião na vida. Mas assim, Carlos, a gente plantava aqui na região e você sabe que nos últimos anos o Rio Grande do Sul está sendo assim devastado por seca ou chuva. Impressionante, né? Em 5 anos, 4 de desastres. Exatamente. E nós da agricultura a gente faz aquele cálculo. Em 5 anos, quantos anos foram bons e quantos anos foram ruins. E nós, nos últimos 5 anos, não só nós, como Sim. todos os produtores do estado, Sim. podem considerar 1 ano bom e 4 anos Sim. péssimo. Nem vamos falar em ruim, porque ruim estaria bom. E sem saber o que vem pela frente. E sem saber o que vem pela frente. Então, como dizia o meu pai, quem cria raiz é árvore. E nós não somos árvore para criar raiz. Ótimo. Né? A gente, então, procurou ver onde que se adaptaria melhor uma produção. Então, passamos a pesquisar, um amigo nos comentou sobre o Pará, e a gente pegou um avião e fomos visitar o Pará. E então lá Tomou um draminzinho assim, para não ter enjoo? Não, até não tem Vou enjoo. embora. Não tem enjoo, né? Mas eu sou cardíaco, então aquela ansiedade me deixa desconfortável, mas sem problema. A gente foi para lá e lá nós analisamos que lá chove todos os dias. Uhum. Chove todos os dias. Lá você consegue fazer 2 safras por ano. Não é uma só, 2 safras. Claro, se alguém vai dizer assim, mas aqui no Rio Grande do Sul dá 2 safras, uma de soja e uma de trigo. Rapaz, o trigo, entre aspas, é uma caixinha de surpresa. Sim, sim. Né? Aí você vai entregar o trigo para a cooperativa, chega lá, eles baixam o pH do trigo lá embaixo e tu acaba levando ferro plantar trigo. Então não dá para dizer. E o clima também nosso aqui, o clima temperado é muito difícil. Isso. Então lá a gente percebeu assim, chove todos os dias, tu plantou, tu tem a certeza que a germinação vai ser correta, vai ser perfeita, sempre vai ter chuva. Para você ter uma ideia, nós agora na próxima safrinha nós vamos plantar arroz d'água lá, na Coxilha. Porque lá não falta água. Porque, exato, interessante. Não falta água. Não vai produzir igual aqui, mas vai produzir muito mais do que o arroz de cerqueiro. Uhum. Então, isso já é uma vantagem muito grande. Tem alguém já fazendo isso lá? Sim, já tem produção lá. Né? Então, você chega ali, dezembro, porque agora, lá no Pará, nós estamos entrando na época de verão. Quando você entra no inverno aqui, está entrando no verão lá. Sim, hemisfério norte. Exato. Então lá não chove. Lá fica 3, 4 meses sem chover nada. Então, dezembro você começa o plantio, você planta o soja super precoce, que em 105, 110 dias já está colhendo. E aí depois você tem uma diversificação de produtos. Você pode plantar milho, pode plantar arroz, pode plantar gergelim, pode plantar comida para gado, sorgo, etc, etc. As gramíneas todas. Gramíneas todas. E como o Pará hoje é o 3º estado do país em rebanho bovino, então a produção de alimento para gado é muito boa. Tu ganha bastante dinheiro porque todo mundo lá compra gado. E como nós estamos lá a 160 quilômetros do porto de Barcarena, onde é que você vende muito gado, você embarca muito gado
a Europa, para os países lá Exporta o gado em pé. em pé. Vai 20 mil cabeças por navio. 20 mil cabeças. 20 mil cabeças por navio. Então, esses confinamentos que já vão preparando esse gado para embarcar nos navios, eles compram muita comida, porque eles não produzem alimentação para o gado. Então, você tem, assim, uma série de oportunidades para tu conseguir ter sucesso na lavoura, o que a gente não tem aqui, entendeu? Então, isso tudo faz com que fique muito atrativo você ir para o Pará hoje. Se alguém perguntar assim, como é que estão as terras no Pará? Tem muita terra. Uhum. Tem muita terra. Tem muita terra para arrendar. Só que não dá para ficar muito feliz, porque lá no Pará o grande problema é documentação nas terras. Isso. Então quem vai para lá que não tem capital para manter sua lavoura, e você vai depender de financiamento de banco, vai ter problema. Uhum. Não vai conseguir. É raro assim um outro que tem. Até porque o banco não vai te dar dinheiro se não tem documentação. E é muita documentação que precisa. Você tem que ter toda a legalização da terra, tudo registrado no INCRA, no Receita Federal, garantias, tudo. Então isso tem muita necessidade não tem essa demanda de No documento. começo tem que investir, muito. Essa é uma outra dificuldade do Pará. Porque tu pega as terras, geralmente terras com juquira, de 3, 4, 5 metros de altura, 8 metros de altura, tu vai ter que te dispor ali de trator esteira, PC, para limpar. E aí depois disso ainda, lá essa terra aí que tu falaste, a qualidade é ruim, né? A terra em si, que está por cima, é boa. O problema é que lá tem o chamado murundum, ou morrete. Qualquer um, todo mundo chama cada vez de um nome lá, mas é isso. São formações geológicas vamos dizer assim, de 1 metro de altura, 1,5 metro de altura, 5 metros, 6 metros de comprimento, as coisas assim, e se formam assim, se o hectare tem pouco, 2, 3, 5, ou se o hectare é muito infestado de morrete, 20, 30 morrete por hectare, e tudo isso tem que ser removido, tem que parelhar para tu conseguir trabalhar. Só que a terra desse morrete, ela não tem fertilidade alguma, nada. O correto seria pegar uma PC e um caminhão e retirar essa terra da lavoura, jogar lá fora, cobrir e deixar. Mas aí o custo se dobraria. Então não há condições de fazer isso. Então tu tem que fazer, e geralmente primeiro, segundo ano, até você conseguir corrigir toda essa terra com nutrientes, calcário, gesso, é muito complicado, é muito dispendioso. Se você chegasse... A não ser que já pegue terras que já tenham sido trabalhadas, né? Mas é difícil você pegar terra trabalhada. Nós pegamos uma terra agora, uma fazenda, que essa fazenda tem 30, 40 anos de abertura. Só que ela nunca foi plantada, ela é uma lavoura exclusivamente de pecuária. Então nós vamos ter que começar um trabalho, claro, que com um gasto bem menor, porque nós não temos o problema de retirada de juquira, de morrete. Então vai ser bem mais ameno. Agora, quem pega uma área lá suja é complicado, o gasto é muito grande. Uma coisa assim, que também não te possibilita pegar uma área já plantada, vamos dizer assim, é que os contratos lá é tudo contrato de 12, 15 anos de contrato. 1 ano, 2 anos de carência, porque tu tem que limpar a juquira. Apesar de que nos últimos tempos os proprietários de terra assim, já cresceram um pouco o olho e já estão reduzindo os contratos para 10 anos, 8 anos. Uns não querem dar carência, outros dão 1 ano de carência no máximo. Então isso tudo dificulta. E a logística? A logística é complicada, de estradas, para o escoamento, né? Não. Claro, né, vamos botar um entre aspas nisso aí. Nós, por exemplo, não temos esse problema porque nós estamos na beira da Belém, Brasília. Né? Então, as nossas áreas são do lado do asfalto. Mas quem pega áreas assim a 20, 30, 40 quilômetros de distância é complicado.
Até mesmo porque tem problema político no meio disso aí. Uhum. Porque todo o Pará, como todo o norte, ele tem muito rio. Ele tem muito rio. Tem rios grandes, tem rios menores. E as pontes são muito precárias. Uhum. São muito precárias. Então, tu pega área muito longe do asfalto, tu vai ter problema de escoamento. Mas, no caso, nós estamos a 170 quilômetros de Barcarena. Então, a gente já prepara o soja e já larga direto no porto. Então, já é mais uma vantagem que a gente tem para vender o produto, né? O investimento teu começa a ter o retorno. O ponto de equilíbrio vai ser em quanto tempo levar? 2, 3 anos? O terceiro ano em diante. Terceiro ano. Terceiro ano em diante. Os 2 primeiros anos você vai empatando assim. Conseguir tirar para empatar, sobrar um pouquinho, tu já está no lucro. E levou tudo para cima? Levou tudo lá para cima? Teu maquinário, tudo? Tudo. Levamos tudo para cima. Aqui é que, na verdade, assim, ó, existe um ditado muito antigo que se diz que a boiada engorda com o olho do dono. Então não adianta eu ficar plantando um pouco aqui, um pouco lá e aí eu não cuidar nada. Não. Tem que ter o foco. Tem que ter um foco. Então o nosso foco passou para lá, né? A gente tem uma área lá maravilhosa. E a área que tinha aqui multiplicou por quanto lá em cima? 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Se a gente quisesse, Carlos, chegar lá, eu quero arrendar 100 mil hectares. Tem para arrendar. Mas não adianta. Você tem assim o que se contentar dentro das tuas possibilidades. A aventura não funciona. Não, a aventura não funciona. Nós se baseamos em 2 mil hectares, porque como tem as 2 safras, você está colhendo soja, né? Tu já está plantando outra coisa. Então, 2 mil hectares equivale a 4 mil hectares. E como me disse de um amigo lá, se você chegar aqui e pegar 5 mil hectares e não puder trabalhar, tu está quebrado. Uhum. Pega 500 e trabalha bem. Que você vai ter sucesso. E mão de obra? Um pouco escassa. E mesmo que agora que está chegando a agricultura lá, que alguns estão começando a se especializar, mas é bem precária. Como em todo que é lugar, né? A mão de obra hoje, ela não é um problema de um estado, é de todos, né? É um problema geral. Até dentro do própria área urbana já tem problema de mão de obra. Então, lá tem problema sim, também. Mas a gente procurou, assim, comprar equipamento grande. Com tecnologia. Com tecnologia. Isso. Né? Então, onde você faria um trabalho em 5 dias, tu faz em 2. Uhum. Então, isso a gente consegue. E tu tem o Matheus, né? Tem o Matheus, daqui onde o Bernardo está indo também. Ah, é? O Bernardo está indo. Nós temos um outro menino aqui de Alegrete, que é nosso agrônomo, que também está com nós lá. E ele é um menino que bota a mão também. Se tem que ir para o trator, ele vai, né? Né? Não tem galho. Não, eu conto umas histórias dele lá, ele já tem 1000 histórias também lá de cima. Um monte. Lá o que mais tem é história, né? Ele tem muita história, porque ele está no meio do fervo, ele está levando caminhão, levando colheitadeira e plantadeira para cima e para baixo, né? Se fosse contar todas as histórias, não daria para contar em público. Ele está muito feliz lá, os teus filhos estão muito felizes lá. Um desafio maravilhoso, né? Tudo é novo, né? E poder ver a produção. Né? Tu sabe que está plantando hoje, sabe que vai colher. Sabe que vai colher. Então, essa segurança que realmente, né, tu daqui, como nossa gente é sofrida. Como é sofrida, né, e não tem ideia do que vem pela frente, não sabe o que vai acontecer. Sabe que nós, quando plantava aqui no sul, tu plantava, mas tu não sabia o que ia dar. Então, muitas vezes, assim, vamos fazer um seguro da lavoura. Tudo bem, tu faz o seguro da lavoura, mas os seguros hoje, o seguro que está sendo feito da lavoura hoje, é quase inviável. É muito caro e eles reduziram o máximo o número de sacas de soja. E tu vai ver nas cláusulas ali, no fim vai te ferrar. É inviável. Só que, na verdade, assim, vamos dizer que o seguro pague o 100% do seguro da lavoura, mas o seguro não cobre óleo diesel, o seguro não cobre compra de máquina, não cobre nada. É só aquilo ali. Basicamente é para o teu custeio.
E então, se você, digamos assim, como está acontecendo hoje, que esses dias eu estava vendo uma reportagem que 30% dos agricultores do Rio Grande do Sul tem dívidas impagáveis dos bancos, né? Isso é uma reportagem, não sei se é bem isso, mas eu acho que é por aí. O seguro paga ali, mas não paga o resto. Né? Então, tecnicamente, como o pessoal vem há 4 anos apanhando, deve ter muito mais gente pendurado aí. Bom, pessoal, vocês viram essa história encantadora que nós tivemos do Gilmar? Eu acho que vai colocar muita minhoca na cabeça dos nossos agricultores, porque esse programa roda bastante aí no pessoal do agro, e o pessoal vai começar a ver que tem. Não, e tu tá aqui, tu passa um bom tempo do ano aqui em Santa Maria. Quer dizer, é uma pessoa que quem precisar conversar com o Gilmar, né, eu tenho o contato dele, e até para orientar, porque vocês foram parar lá no Pará porque tiveram um incentivo de outros que já estavam lá. Então é muito boa essa experiência, esse background que tu formou lá no Pará. Não volta mais, isso não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Teus filhos vão ter os seus sucessores lá. Então, agradecer, Gilmar, muito boa. Olha, foi uma conversa, eu sabia que ia dar uma conversa muito boa, tá? E que Deus te abençoe lá em cima, e que proteja, e que consiga fazer tudo que sonha. Tu é um sonhador. Ainda vai criar um laticínio lá em cima de cabra, lá. Um dia vai acontecer. Pessoal, obrigado pelo carinho. Até a próxima desse Pense Grande, com uma pessoa que pensa muito grande. Tchau. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.